É possível pensar em um processo terapêutico onde medicamento e psicanálise trabalhem juntos? Sim. É muito delicado isso, muito cuidadoso. Quando a gente pensa na infância super medicada hoje, né, a gente está realmente com muito cuidado. Recentemente dei alta para um paciente que a gente não medicou, que eu pedi para ele, vamos ter calma. Porque realmente era um caso de um menino bastante desatento, mas que ele foi se dando conta. A escola fez um trabalho muito bacana também, acolheu muito bem, e ele está sem medicação e está dando conta, né? Porque toda medicação tem o seu efeito colateral, a gente não sabe o que vem, que organismo é aquele, né? Mas não foi assim uma aposta de, não se pode medicar. Foi assim, vamos pensar isso juntos? Porque a família estava com dúvida, né? Então, se a família tem dúvida, ok, se a família falar, acho que o médico falou e eu tô certo disso, ok, também, né? Depois a gente vai pensando nisso no caminho. Porque a gente só sabe no depois, né? A gente só sabe os efeitos da coisa no depois. Então, esse é um caso, não é um caso único, onde a gente vai meio que tomando cuidado, sabe? Com essa questão da medicação, se é importante medicar agora ou não, em que fase. Eu já tive adolescentes, já grandes, 15 anos, que falavam assim, não aguento mais tomar remédio, queria parar. Gosto até de perceber como que o remédio vai se dando conta no meu organismo e tal, super espertos, mas falavam, mas eu sei que eu não posso ficar sem. Então, assim, ele ainda não estava numa fase de ficar sem. Então, o cheque pra gente é poder trabalhar o sentido dessa medicação na vidinha deles, né? No sentido que faz isso pros pais, né? Por que os pais acham que a medicação é importante, mas tem momentos que é importante sim, né? Tem crianças que realmente estão tendo um prejuízo muito grande, extremamente agitadas, a gente precisa pensar alguma coisa, né? E tem mente que de repente é temporário, né? A gente não precisa também achar que aquilo é para vida. Então, assim, muito delicado. Porque imagina começar com pequenininho medicação, quanto isso vai acumulando no organismo, né? E aí lá pra frente tem que trocar medicação, e cada fase aí é um processo. Né? Então, mas dá para assim conversar e por isso da clínica interdisciplinar, né? Pra gente estar sempre em contato com os outros profissionais. Quiser falar um pouquinho sobre essa clínica interdisciplinar? Como que funciona? Eu não sou como, né, falei, não sou tão ortodoxa, então eu gosto de estar em contato com as outras linhas, né, então tem uma colega neuropsicóloga que é, então, comportamental, mas de uma sensibilidade muito grande, então a gente troca muitas informações, é muito bacana isso. Estou sempre em contato com as fonos, com as TOs, com as pedagogas, então a gente, já de tantos anos trabalhando, né, nesse olhar, a gente acaba aprendendo um pouquinho com isso tudo, né? E agora essa pós que eu estou concluindo de estimulação precoce, um dos pontos que eles sustentam é de um terapeuta único quando se trata aí de uma rede, né? De uma instituição, algo assim, para que tenha um de referência, mas que tenha interlocução. Então, precisa de uma orientação de tal profissional, ele surge, né? Em alguns momentos e tal, mas ter um profissional orientado por toda essa equipe, né? Não se trata de, então, sei lá, a fono vai aplicar a técnica da TO. Não, é isso. Mas é ter um profissional de orientação para essa família, isso eu tô falando dos piquiticos, né? De orientação para essa família que tá falando de um desenvolvimento infantil, que de alguma forma é comum para as outras áreas. Né? Agora, se eu preciso de, sei lá, preciso de uma órtese na mão, de uma adaptação para segurar um garfo e tal, então aí a gente vai usando os outros profissionais, a gente vai entendendo como que essa adaptação entra na rotina, né? Se é difícil, porque tem pais que às vezes tem suas dificuldades, eu não quero que veja órtese, não quero que veja o aparelho auditivo, que saco usar isso, né? Então a gente também vai trabalhando, então por isso que é importante todo mundo estar com a sua escuta afinada do que é que os pais estão falando, porque às vezes isso está difícil, né? E o quanto isso também vai tocando essa criança. Por exemplo, não gosto de tomar medicação, mas por quê? Né? Porque o meu pai, porque a minha mãe, porque a minha avó, porque tudo isso que está numa conversa em torno da criança, ela vai absorvendo, né? Então, por isso que é importante ter, independente de quem esteja com aquele paciente, tá com a sua escuta bem afiada ali, né? Fugiu a pergunta. Essa questão, assim, por exemplo, a gente sempre escuta, né? Acho que, principalmente na faculdade,
esse embotamento quando começa o uso do medicamento. Como que você vê isso? Então a gente precisa ver até o que é o efeito colateral dessas medicações, né? Então a gente tem que estar estudando, conversando com o pessoal que conhece bem isso, para a gente entender se essa medicação dá esse efeito, né? Porque a gente precisa também tirar essa questão, será que é da criança, será que é da medicação? E o quanto, às vezes, no uso dessa medicação prolongada, isso se torna da criança, né? Porque às vezes fica, fulaninho é assim, né? E por mais que seja da medicação, escutou isso o tempo todo. Chega lá na escola, essa criança é mais lenta. O quanto isso vai fazendo parte, vai, sabe, sendo absorvido pela criança. E às vezes ela não é nada disso. E às vezes é no momento terapêutico que você percebe, toma, então você tem a sua potência, né? Você tem as suas habilidades. Né? Não, mas a professora falou que é isso, meu amiguinho falou tal coisa e tal. E será? Né? Então, nesse será, você vai fazendo uma incógnita ali que a criança começa a se perguntar, né? Acho que não, acho que eu posso mais, é mesmo, isso aqui eu consegui. Né? Então, vai tirando um pouquinho isso, ela vai vencendo essa ideia de que ela é X ou Y coisa, né? Mas às vezes baseado nisso, do que a medicação deixou. Às vezes a gente tem exemplos, por exemplo, de crianças que passaram um bom período de início de vida no médico, né, por conta de alguma questão de saúde, ficaram ali um período. E isso gera algumas marcas, né? Quantas crianças a gente não vê aqui, não pode ver alguém de jaleco? Né? As mães falam muito isso, não pode ver alguém de jaleco. E aí, né? Porque ficou uma marca, ficou uma ideia, né? Então isso a gente carrega, né? A gente chega lá no adulto e tava falando disso ainda, né? Sim. Nesse caso, por exemplo, por exemplo, se você percebe algum comportamento da criança, você também orienta os pais a procurarem um psiquiatra? Sim, com certeza, com certeza. E por isso que é importante a rede, pra gente estar esse profissional é mais delicado, para pensar devagar e não medicar imediatamente. Né? Às vezes não, olha, é um caso importante, já veio daqui encaminhado por CAPS, por exemplo, nós vai agora lá e tal, já, quem que tá com você aqui, né? Já aconteceu, sim, precisa saber o que a cidade oferece pra gente fazer esses encaminhamentos. Encaminhar, vai pra fono, tá? Mas passa no otorrino também, porque essa experiência que a gente tem, né, de tanto tempo, de estar com um certo número de profissionais em algumas áreas aí, que a gente pega algumas coisas, isso aqui eu já vi em tal momento, vamos tirar dúvida, né? Mas você já fez tal e tal exame, que cirurgia já fez, que tipo de exame já fez, pra gente ir mesmo tirando essas dúvidas, né? E pra onde mais encaminhar. Falei, esse profissional? Tá, mas você já faz tanto tempo, vamos encaminhar pra outro aqui, né? Vale a pena, assim, né? Tirar dúvida, né, com mais de um profissional, importante, tá? Você gostaria de saber qual que é a sua leitura referente a profissionais da psicanálise que às vezes agem nessa onipotência de que só a terapia, só a análise, ela vai resolver tudo para a família. Como que você pensa essa posição? Eu não sei se é de uma onipotência, mas que é dessa coisa muito ortodoxa, né? Que tudo é do emocional, tudo é do psíquico. Acho que nem tudo, né? Acho que eu estou numa linha e com um público na clínica que me mostra que a gente tem muitas verdades ali, né? E trabalhar com a verdade da família, né? É um trabalho que é pautado na supervisão, na sua análise, né? Tem alguns pontos extremamente importantes para se poder atuar, né? Entender que é a verdade do paciente, então eu brinco que a gente aqui não tem cor, não tem gênero, não tem religião, não tem partido político, não tem, depende do paciente. E você vai conhecendo junto, né? Tem coisa que o paciente conhece você não, então você tem que entrar naquilo. Tem quantos desenhos as crianças conhecem, a gente não, né? Então a gente tem que conhecer dessas coisas, né? Tem que falar, não sei de quem que você está falando, tem que falar, porque a gente tem que mostrar que a gente falta também, né? Os pais chegam, as famílias chegam achando que a gente tem um conhecimento X e que bom, né? Senão não nos procurariam. Mas a gente também tem que saber posicionar. Se eu não sei te responder, eu vou buscar e depois a gente conversa disso. Né? É extremamente importante isso da segurança. Né? E assim que penso. O manejo com a criança, que ela toma medicação, aí seja tanto para questões psiquiátricas ou doenças crônicas, ela é diferente da criança que não toma? No manejo? Isso. Penso que não. Penso que
é mais um dado dessa criança, né? É mais um dado. Tem criança, por exemplo, que, sei lá, faz uso de uma rinite para ser a doença da criança, né? Entendeu? Então depende do sentido que é colocado ali. Às vezes, é um aparelho aditivo e ok, né? Depende do sentido e de como é levado isso, né? Depende. Para mim é indiferente. Eu falo, se é azul, se é rosa, se é verde, se é vermelho, não interessa. É um sujeito, o inconsciente não tem cor, né? Sim. Atualmente, os pacientes eles entram na internet, pesquisam seus sintomas, encontram seus diagnósticos, encontram o que é dito eficaz. Acho que até os pais entram muito nisso, né, quando a gente pensa nas crianças pequenas. Como que você vê a atuação diante dessa situação? Hoje a gente tem o Dr. Google aí, né? A gente tem os neurologistas que falam, já pesquisou o Dr. Google, né? Então vou te contar uma novidade. Porque existe algo que é da clínica, né? Existe algo que é da experiência do profissional. Seja o psiquiatra, o neurologista for, existe algo que é da prática dele, né? Então não está no texto. Ali está um padrãozinho, porque era preciso, né, estudar medicina e colocar ali parâmetros, né, o que se observa naquele público que tem aquelas características. Mas existe algo que é da clínica, né? Então alguns neurologistas falam assim, olha, eu sei que essa medicação é para isso, mas nessa dose, desse jeito, para que funcionou melhor, né? Então eles têm uma prática, eles têm um estudo deles ali muito técnico, então quase como situação de bastidores para eles do estudo do efeito de uma medicação, talvez, né? Esse exame feito em tal lugar pegou melhor essa imagem do que daquele outro. Eles têm uma prática deles, né? Então não adianta a gente ir lá pesquisar uma palavra que apareceu lá no exame e, enfim, e ficar criando minhocas, né? Então isso para mim é mais material para pensar o quanto de repente essa pessoa está preocupada com o seu quadro. Né? Hoje a gente tem até assim, porque tem lá, por conta de uma doença X, é importante fazer terapia, também fazer terapia, tá? E que mais? Fazer terapia não é só vir aqui, né? Então, assim, isso a gente vai construindo também, né? Que conhecimento é esse que veio tão de fora? E do sujeito, e dele, né? Porque a gente também colocou um saber na internet que é um terceiro vazio, que não existe, né? E a gente. E isso que é da filiação, da família, o conhecimento ali, que hoje a gente sente muito, né, com os pequenininhos, assim, a receitinha caseira da avó quando caiu o umbigo, sabe? Essas bobagens que falam, é tanto conhecimento da carochinha que não vale nada. Mas quanto conversar disso, quanta história tem nisso, nesse movimento, né? É diferente de você ir lá e cumprir, né? Dar 3 pulinhos, porque isso aqui mas, enfim, é uma conversa sobre isso, é como você se integra, né, nesse ritual aí, né? Isso é bacaninha de ver. Legal. Eu acho que, para finalizar, vocês têm alguma questão? Eu acho que fica para mim, Mayra, pensar assim, nesses 20 anos de prática, você percebeu o tipo de mudança nessa questão da medicação infantil? Se antigamente, né, talvez fosse menor o número de indicações e se agora aumentou? E se teve alguma mudança no padrão, por exemplo, sei lá, mais indicações para medicamentos de TDAH, depressão? Como que é a sua visão, sua experiência em relação a isso? Os diagnósticos foram aumentando, né? O mundo foi mudando muito. 20 anos nem é tanto tempo assim para o nível de mudança, né? Os adolescentes já são mini adultos, sem maturidade, né? Com maturidade daquela idade, mas pensando que eles são mais velhos, né? E outros aí com 16 anos já bem madurinhos mesmo, né? Já numa fase bacana. Então o mundo mudou bastante, eles estão mais apropriados de algumas coisas, né? Se a gente pensar historicamente como essas famílias também foram saindo de casa, precisando trabalhar em outros horários, às vezes mães muito guerreiras que optam trabalhar pelo terceiro turno para poder ficar em algum período em casa com os filhos. Eu acho isso de uma escolha que só mãe faz. E outras famílias, isso assim, mesmo não mãe solo, mãe, né, tem o seu pai ali tudo, mas eles encaixam isso na rotina para essa mãe estar com... Eu acho isso incrível, né?
Então, se a gente pensar nesse histórico das possibilidades que essas famílias foram tendo de poder dar conta da vida, sobrou para os filhos ficarem mais autônomos mesmo. Né? Então eles ficaram livres, leves, soltos e podem pesquisar o que querem na internet. Não é isso, né? Isso seria muito cru, muito pouco pra gente dizer. Mas eles foram tendo uma autonomia maior, os pais foram acreditando, não, vocês podem, vocês precisam ajudar a nossa família. Então eles foram dando conta disso. E ainda meio que numa maturidade que cambaleia, né? Mas ok, faz parte dessa vida. A gente não está dizendo que então tem que voltar atrás, a mãe tem que ficar em casa. Não é isso, não se trata disso. Né? Mas a gente foi acompanhando aí um processo em que, então, alguns limites se faltaram, né? Alguns limites ficaram também cambaleantes, e aí então a gente tem uma criança um pouco mais agitada. A pandemia é um exemplo disso, que por mais que alguns pais conseguiram ficar em casa, acabou a criatividade para saber o que fazer com essas crianças. Né? Então a internet estava aí na mão de todo mundo, não só das crianças. Né? Então é a TV, e hoje a gente já está colhendo, vamos colher por alguns anos os efeitos dessa pandemia, né, de crianças pequenas que estavam indo bem no desenvolvimento e de repente não estão mais, porque ficaram com um mundo nas mãos incompreensível, um mundo vazio. Né? Um mundo onde você só absorve, você não questiona, você não está no debate, não está na história do faz de conta dos 3 pulinhos, você não está nisso, você não tem uma troca. Né? Então, foi uma fase difícil para todas as famílias. Então, só isso, acho que já mostra quanto uma cultura pode modificar todo o plano de vida, né? Como um novo tempo pode afetar essa cultura. Acho que é mais essa frase, né? Esse novo tempo. E se lá, quando eu estava na faculdade, o tema era TDAH ou a ansiedade do adulto, agora a gente fala em TEA. E como TEA, né, uma sigla, vem resumindo muitos quadros de difícil diagnóstico. Né? E aí a gente foi caindo, com psicose infantil, a gente foi caindo, isso não se fala mais. Né? E como essa nova leitura no DSM deixou muito subjetivo, e que pega mesmo muitos profissionais lá, então a gente tem que ler dessa forma, e a gente aqui na psicanálise questiona, acho que não, né? Acho que autismo é autismo sempre, Cânia. Não é bem assim, então temos que tomar cuidado, sabe? Porque a gente vai ver menos colegas conversando, a gente chega à conclusão que vamos ver menos deficiência intelectual, por exemplo. Como um deficiente intelectual leve também tem suas dificuldades sociais, e isso não faz dele um autista. Né? Então, assim, acho que são delicadezas mesmo que a gente vai tendo que ter quando a gente fala em diagnóstico, quando a gente fala na medicação. Por que medicar? Né? Será que a gente precisa conhecer mais? Né? E no serviço público o médico não tem muito tempo de conhecer. É trabalhoso, então assim, a puxa estica. Né? Então eu penso que as demandas aumentaram muito, conforme a gente também foi conhecendo mais. Né? Então a gente conhece mais, porque agora a gente tem um acesso à informação maior, e então a gente vai tendo mais questionamentos, o que também é bom, é importante. Então a gente vai mais ao médico, a gente questiona mais isso e aquilo, e enfim, e aí a gente vai tendo mais nomes para dar para isso, mas que como é delicada essa situação.